Olá! Você já ouviu falar de um homem que enfrentou reis poderosos, leões famintos e visões sobrenaturais, tudo sem nunca abandonar sua fé? Hoje, vamos contar a história extraordinária de Daniel, um exemplo de fidelidade e coragem que atravessou gerações. Prepare-se para mergulhar nessa jornada cheia de desafios, livramentos e revelações divinas. Se esse conteúdo edifica a sua vida, já deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe para alcançar mais vidas. Agora, vamos à história. Daniel era um jovem de linhagem nobre de Judá quando foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele e outros jovens foram selecionados para receber educação na língua e cultura dos caldeus e servir no palácio do rei. Como parte dessa assimilação, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes trocados para nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. Contudo, apesar dessa tentativa de apagar sua identidade, eles permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Mesmo em terra estrangeira, Daniel e seus amigos permaneceram fiéis a Deus. Quando foram oferecidos os alimentos do rei, que incluíam itens que violavam a lei de Deus, eles decidiram não se contaminar. Daniel propôs ao chefe dos eunucos um teste de 10 dias, durante os quais eles comeriam apenas legumes e beberiam água. Ao final, estavam mais saudáveis e robustos que os outros jovens. Deus honrou sua fidelidade, dando-lhes conhecimento e sabedoria. A Daniel, especialmente, foi dado o dom de entender visões e sonhos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus do reino, exigindo que revelassem o sonho e o interpretassem. Para aumentar o desafio, ele não contou o conteúdo do sonho, afirmando que, se fossem realmente sábios, deveriam ser capazes de descrevê-lo e interpretá-lo. Os caldeus argumentaram que tal pedido era impossível. Irritado com sua incapacidade, o rei ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, incluindo Daniel e seus amigos. Quando Daniel soube do decreto, pediu tempo ao rei para buscar a Deus em oração. Ele e seus amigos clamaram ao Senhor, e durante a noite, Deus revelou o sonho a Daniel em uma visão. Daniel foi levado à presença do rei e disse: Ó rei, há um Deus no céu que revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel descreveu o sonho. O rei viu uma grande estátua, imensa e de aparência assustadora. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei contemplava, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. A estátua foi reduzida a pó e levada pelo vento. A pedra que a destruiu cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel então interpretou o sonho. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu reino. O peito e os braços de prata simbolizavam um reino inferior que o sucederia. O ventre e os quadris de bronze representavam um terceiro reino que governaria sobre toda a terra. As pernas de ferro indicavam um quarto reino, forte como ferro, que destruiria tudo. Já os pés, parte de ferro e parte de barro, apontavam para um reino dividido, onde a força do ferro seria misturada com a fragilidade do barro. A pedra cortada sem auxílio humano representava o reino de Deus, que destruiria todos os reinos humanos e jamais seria abalado. Este reino eterno se estabelecerá para sempre. Nabucodonosor ficou maravilhado, prostrou-se diante de Daniel e declarou: Certamente o Deus de vocês é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Ele exaltou Daniel, concedendo-lhe grande honra e autoridade na Babilônia. Daniel pediu ao rei que também promovesse seus amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e assim aconteceu. Enquanto Daniel se destacava em sua posição, seus amigos enfrentaram um grande desafio. Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro de 27 metros de altura e ordenou que todos se prostrassem diante dela ao som de instrumentos musicais.
Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram, declarando que só adorariam ao Deus de Israel. Furioso, o rei os ameaçou com a fornalha ardente. Eles responderam com fé: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas mesmo que não nos livre, não serviremos aos seus deuses. O rei, tomado de ira, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal e lançar os 3 jovens nela. As chamas eram tão intensas que mataram os homens que os lançaram. Porém, dentro da fornalha, os 3 jovens caminhavam ilesos, acompanhados de uma 4ª pessoa, que o rei descreveu como semelhante a um filho dos deuses. Quando os jovens saíram, não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas. O rei glorificou a Deus e decretou que ninguém poderia falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Anos depois, durante o reinado de Dário, Daniel continuava a se destacar por sua sabedoria e integridade. Ele foi nomeado um dos 3 governadores principais que supervisionavam o reino. Dário planejava colocá-lo como chefe sobre todos, o que despertou a inveja de outros oficiais. Esses homens conspiraram para derrubá-lo, mas, incapazes de encontrar falhas em sua conduta, decidiram atacar sua fé. Eles convenceram o rei a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei durante 30 dias. A punição para quem desobedecesse seria ser lançado na cova dos leões. Sabendo disso, Daniel continuou a orar a Deus como sempre fazia, 3 vezes ao dia, de joelhos e com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Os conspiradores aproveitaram a oportunidade para denunciá-lo, e Dário, embora profundamente triste, não pôde revogar o decreto, pois as leis dos medos e dos persas eram irrevogáveis. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas antes, o rei declarou: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Durante toda a noite, Dário não conseguiu dormir, jejuando e preocupado com Daniel. Ao amanhecer, correu até a cova e chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Para sua alegria, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele, e também diante do Senhor, ó rei. Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e não havia ferida alguma nele, pois confiara em Deus. Em seguida, os conspiradores que haviam tramado contra Daniel foram lançados na cova dos leões, junto com suas famílias, e foram imediatamente devorados. O rei então proclamou: temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A vida de Daniel também foi marcada por visões proféticas grandiosas, que revelaram o plano de Deus para o futuro. Uma das mais conhecidas ocorreu no 1º ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho onde viu 4 grandes animais saindo do mar, representando 4 reinos poderosos que dominariam a terra. Entre eles, um pequeno chifre surgia, blasfemando contra Deus e perseguindo os santos. Na visão, Daniel contemplou o Ancião de Dias, uma figura majestosa que simbolizava Deus, sentado em um trono de fogo, rodeado por miríades de anjos. Foi dado ao Filho do Homem uma referência profética a Jesus Cristo, domínio, glória e um reino eterno. Em outra visão, no 3º ano de Belsazar, Daniel viu um carneiro e um bode, que representavam os reinos da Média Pérsia e da Grécia. Ele recebeu a interpretação por meio do anjo Gabriel, que explicou como essas nações se levantariam e cairiam, preparando o caminho para o cumprimento do plano de Deus. Durante o reinado de Ciro, Daniel teve outra experiência sobrenatural. Ele estava em profundo jejum e oração por 3 semanas, quando foi visitado por um anjo. O anjo explicou que havia sido enviado desde o 1º dia em que Daniel começou a orar, mas foi atrasado por uma batalha espiritual com o príncipe da Pérsia. Com a ajuda de Miguel, o arcanjo, ele conseguiu chegar a Daniel para entregar a mensagem.
Essa experiência revelou a batalha espiritual que acontece nos bastidores da história humana. O anjo também deu a Daniel visões detalhadas sobre eventos futuros, incluindo a vinda do Messias, a destruição do templo e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Daniel viveu muitos anos e permaneceu fiel a Deus em todas as circunstâncias. Ele foi um exemplo de coragem, integridade e confiança no Senhor, mesmo em meio a reinos pagãos e crises. Sua vida e profecias continuam a inspirar e edificar gerações até hoje, apontando para o plano soberano de Deus. Que história impactante, não é mesmo? Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus é recompensada e que Ele é poderoso para nos livrar e nos usar para cumprir seus propósitos, mesmo em tempos difíceis. Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe também nos comentários o que mais te marcou na história de Daniel. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo!